Meus caros, vivam, cá estamos no segundo dia do resto da vida de Tosé e da nossa, pelo menos nos próximos 5 anos, a coisa fica calminha, parado e paradinho. Realmente Portugal estava muito frenético, era muita velocidade. As pessoas, coitadas, nem conseguiam assimilar tanta velocidade, tanto acontecimento, tanta coisa. Agora vamos parar, 3 aninhos e meio, temos o Tosé seguro como presidente, ainda não é, ainda o posso chamar Tosé, quando for empossado, garanto, faço já aqui esta jura, que nunca mais o chamo Tosé. Vou passar sempre a chamá-lo Sr. Presidente Tosé, ok? E aqui temos o meu vídeo de ontem. Hoje temos muita coisa para tratar, meus caros, temos mesmo muita coisa para tratar. A segunda parte do meu vídeo de ontem é tanta coisa que eu tenho que os partir ao meio ou em 3, como vão sabendo. E aqui está a grande derrota do Chega e de André Ventura. Olhem bem para os números que fomos atingindo desde 2019, 1,3%, 2021, 11,9%, em 2022 nas legislativas, 7,2%, em 2024, 18,1%, em 2025 nas legislativas, 22,7%, em 2026, em janeiro, André Ventura na primeira volta 23,5% e na segunda 33,2%. É esta a nossa grande derrota, é uma derrota sempre a subir. Imaginem quando começarmos a ganhar. Quando nós começarmos a ganhar, aqui o jornalismo, não sei se foge para o Bangladesh, se foge para o Paquistão, se foge para o REC e o Esparta, devem fugir, realmente devem fugir, que é para deixar isto aqui um bocadinho mais calmo. E vamos falar também um bocadinho disso, do jornalismo, ainda hoje. Em última hora, 2 inspectores da Polícia Judiciária baleados em Paredes. Calma, 2 inspectores da Polícia Judiciária baleados. Oh diabo, pá, não se vão queixar ao vosso chefe, que ele vai já dizer que isso é tudo mentira, isso é tudo fake news, isso são coisas do Ventura, nem pensar, não podem dizer isso, não digam nada, fiquem com isso, olha, pode ser que passe, ponham um bocadinho de álcool, isso passa. O índice de corrupção, Portugal cai 3 posições e mantém-se como um dos piores países da Europa Ocidental. Eu sei que é tudo mentira. Nós tivemos uma ministra da Justiça, que era angolana, que era a Bandunan, que disse que não havia nenhuma corrupção em Portugal. E hoje em dia, não se diz que não há, mas disse que há muito pouquinho. É muito pouquinho. Muito pouquinho era o que dizia o Costa do futuro Presidente da República de um país qualquer, que agora não me lembro, que era muito pouquinho. E ele perguntava, mas qual é a pressa? Qual é a pressa? Sr. Presidente. Pois temos aqui que caímos 3 posições, foram só 3, meus caros, podia ser mais, podíamos ter caído muito mais, podíamos ter caído 30, imaginem, se caíssemos 30 era bem pior, e 300 era difícil, mas 30, lá chegaremos porque da maneira como nós estamos a trabalhar, como o Governo está a trabalhar e como o próximo Presidente da República vai trabalhar dia e noite a trabalhar no sentido de resolver os nossos problemas, tenho a certeza absoluta que daqui a mais 3, 4 aninhos, estamos mesmo no topo da tabela. A tabela, se virarmos ao contrário, está bem? Viramos ao contrário e ficamos em cima, ok? Em cima. Viva a corrupção. E hoje fui surpreendido por um post do Nuno Pereira, que tem monitorizado os volumes das barragens, que neste momento, por exemplo, a Agueira estava naquele momento com 74,1% apenas, portanto nem sequer está muito cheia, e que estava a receber 587 e está fora 873. Não se justifica como é que uma barragem com 3/4 apenas, 74% nem chega, está, digamos, a emitir muito mais água do que aquela que está a receber das chuvas e digamos a montante, mas eu prometo que vou estudar isto, eu e ele, e vamos trazer aqui diariamente o ponto da situação das barragens, porque eu tenho a impressão, não posso garantir, mas tenho a impressão que ainda agora ouvi na CMTV que a barragem de Costuma estava a lançar mais de 7.000 metros cúbicos por segundo. Ora, meus caros, se assim é, não é preciso chover. Não é preciso que haja chuva para que os rios subam todos. Isto é uma coisa do outro mundo. 7.000 metros cúbicos por segundo, imaginem. São 7.000 depósitos de 1 metro por 1 metro por 1 metro, cheios de água, por segundo. Não é preciso chover. Se isso é para continuar, se as barragens estão a debitar este caudal, nem é preciso chover. Nem é preciso. Vai tudo subir ainda mais. E já há muita gente com muitos prejuízos e em perigo de vida. Eu peço daqui a quem me ouça, e atenção que a partir de hoje vamos monitorizar melhor isto. Mas o Governo tem que pôr mão nisto.
porque as barragens não podem, de repente, mesmo não estando cheias, começar a debitar e abrir as comportas todas, porque afogam toda a gente a seguir, não é? Afogam toda a gente a jusante. É inacreditável isso. Mas cuidado. E os criminosos dos apanhados do clima e todas as TVs da esquerdoidice garantiam que a partir de 2008 não havia água. E em 2025, então é que não havia mesmo, nem potável nem da outra. Ora, esta bandidagem tinha que ser presa. Concordam comigo ou não? Perante o que está a passar, era chamar essa bandidagem toda agora às televisões e dizer: ó, seu palhaço, você veio dizer isto, tudo, está aqui, disse isto dezenas de vezes ao longo de vários anos, e os telejornais repetiram, e os jornalistas repetiram, e toda a gente repetiu: ai, estamos a acabar com o mundo, temos que salvar o mundo. Então e agora, pá? Cagando as palhaços, mas agora ninguém lhes pergunta nada. Essas associações zero, está certo, o nome da associação está mesmo zero, está mesmo certinha, por acaso. Agora o que é que dizem com esta água toda? Já sei, é as altercações, não posso dizer o que é porque são corta-movido. Os altercados são eles, os alterados do clima são eles, não há dúvida. Vejam isto. Tem-nos sido vendida a ideia de que quem quiser alterar a Constituição provavelmente é porque quer ser o ditador de Portugal. E eu vou dizer-vos uma frase e vocês vão tentar adivinhar qual é que foi o ditador que a disse. A frase é a seguinte: temos que destruir os obstáculos constitucionais para implementar uma determinada visão de país e de mundo. Quem é que terá sido o ditador que disse esta frase? Terá sido Franco, Mussolini, Stalin, Lenin? Quem é que terá sido? Só pode. Foi este senhor. Temos que destruir os obstáculos constitucionais. Se nós não fizermos isso, teremos grande dificuldade. Para o caso de não conhecerem este senhor chama-se Aníbal Cavaco. É um fascista, olha o que ele disse, que quer alterar a Constituição para conseguir atingir os objetivos. Este gajo é 1000 vezes pior que Ventura. Epá, agarrem-no já. Silva, e foi dito em 1987, mas ele não se fica por aqui. Diz lá, Portugal vai no caminho para o socialismo. Então nós vamos no caminho para o socialismo. Os outros já abandonaram esse caminho. Portanto, tem graça como as coisas vão flutuando ao longo. Reparem que isto é o preâmbulo da nossa Constituição. Para quem não percebeu, a nossa Constituição é a única no mundo, incluindo países comunistas, verdadeiramente comunistas, como, por exemplo, a Rússia, ou a China, ou o Vietnã, ou o Laos, ou a Etiópia, que agora já não é tanto, mas Cuba, que não sabemos o que é aquilo, nenhum desses países que são comunistas tem na Constituição o rumo para o socialismo, ou para o comunismo, que é a mesma coisa. Não, mas a nossa tem. Nós, que não somos um país comunista e cada vez pior, só temos 3 deputados do Partido Comunista. No nosso Parlamento de 230 temos 3. Eu já até estava à espera que um dos deputados aparecesse porque tínhamos que discutir uma coisa e não puseram lá os pés na comissão. Realmente são tão poucos, não podem estar em todo lado. Mas quando Ventura era só um, criticavam-no por não estar nas comissões. Como se ele pudesse estar em 10 comissões ao mesmo tempo. Não é? São 15 comissões, fora as comissões de inquérito, mas são 15 comissões e ele tinha que estar nas 15, quando muitas delas trabalham ao mesmo tempo. Eles são 3, os comunistas são 3 no nosso Parlamento. E hoje tínhamos um ponto para discutir na segunda comissão e não apareceu ninguém do PCP. E não discutimos esse ponto. Mas pronto, lá iremos. Mas então estão a ver, não é? Quer dizer, o Ventura não pode sequer dizer que a Constituição tem que ser revista, quando ela já foi revista 7 vezes. 7 vezes, mas agora é proibido rever a Constituição. Já não se pode rever mais, porque é o Ventura que o pede. Mas se for o Cavaco Silva, que o pediu já tanta vez, isto foi em 87, já se reviu a Constituição várias vezes depois disto, e não houve problema nenhum, não morreu ninguém, nem ele passou a ser fascista. É uma pouca vergonha, não é? É uma pouca vergonha. E este jornalixo é que dá cobertura a estas coisas. Ao longo do tempo em que alterações constitucionais já foram permitidas em tempos, mas hoje em dia já não são, porque quem quiser alterar a Constituição quer dar cabo da nossa Constituição. E é fascista, e é nazi, e é eletricista, e é ciclista. O nosso regime é nosso e fica explícito que é nosso, mas ninguém pode dizer nada para o alterar. Relembro também que Cavaco Silva, que hoje se coloca ao lado de um socialista, ele próprio já foi chamado de fascista. Mas já não se lembra, agora chama os outros. Portanto, é assim, as coisas são assim, vocês todos vão ser fascistas eventualmente, depende do ano em questão, porque na verdade todos vão ser, segundo a esquerda portuguesa. A esquerda portuguesa já viu melhores dias e cada dia que passa está mais escondida. E não penso seguro que, ou os socialistas que tiveram uma grande vitória, que toda a gente é socialista agora, vão ver nas próximas eleições, quando for concorrer cada um por si. Ventura tem lá os 33. E vocês vão ter quantos? 3? 13? Ou 23 no máximo?
é que 33 já vai ter o Ventura. Provou sozinho que teve 33. Portanto, contem com os nossos 33. E agora pedalem para lá chegar, porque senão o Primeiro-Ministro é mesmo o André Ventura. E vem aqui o mentígrafo dizer que em março de 2017, ainda fora da vida política e com os comentários limitados ao futebol, pergunta se é verdade ou se é mentira. Há 9 anos André Ventura defendia a comunicação social, que agora acusa de ser um esgoto? Perguntou o polígrafo e diz, é verdadeiro. E eu também digo, é verdadeiro. Mas o que é verdadeiro é que realmente a esmagadora maioria da comunicação social é verdade, é mesmo um esgoto. Mas é um esgoto sim, porque capturado pela esquerdopatia, com promessas de milhões para não falir imediatamente. Meus caros, isto é muito simples. Não são os jornalistas que nasceram todos de esquerda. Está bem que se formaram em muitas universidades de esquerda, com professores de esquerda, que já vinham do 25 de Abril, eram todos antifascistas, quando não houve fascismo nenhum em Portugal, como já expliquei isto. Mas, pronto, percebe-se que estes jornalistas, que agora têm 40, 50 anos, já foram formados todos no pós-Estado Novo, e, portanto, como professores que eram todos anti-Estado Novo. Até aí tudo bem, tem a cabeça um bocadinho virada para o lado esquerdo, mas haveria de haver muitos de direita também, ou não? Não encontrou nenhum. É como os músicos, é como os escultores, é como os humoristas, são todos de esquerda. E porquê? Porque são mais inteligentes que os outros? Não, porque a esmagadora maioria dos humoristas, por exemplo, nos Estados Unidos são de direita, ou Inglaterra, não há nenhum de esquerda. Então porquê? É porque quem não for de esquerda, ou quem não diga que é de esquerda, simplesmente, em Portugal, não tem trabalho. Fica desempregado, vai ter que ir para um call center atender chamadas, se quiser, ou para um restaurante lavar o chão, lavar os pratos, se quiser. Ora, portanto, é melhor dizer-se que é de esquerda, que é para se poder subir na carreira, certo? Pronto. E é verdade, sim, que a comunicação social é o esgoto, sim, é verdade, é capturada pela esquerdopatia, mas não é só porque as pessoas nasceram todas de esquerda, não. É porque precisam, como pão para a boca, dos milhões que Monteverde já lhes prometeu. Eu tenho aqui um dedo de cadinha, pelo menos já lhes deixou uma porta aberta, mesmo que não tenha prometido formalmente, já lhes deixou uma porta aberta, porque é chato ficarmos sem jornais, é chato ficarmos sem rádios doidas, como a TSF a Rádio China, é chato ficarmos sem revistas completamente escardoidas como a Visão, que já faliu, e depois a seguir é chato ficarmos sem a SIC, com aqueles 5 comentecos anti-Ventura, e depois é chato ficarmos sem a CNN, bem, essa ainda se vai aguentando, porque o nosso Onassis português vai conseguindo continuar a meter lá uns milhões, mas qualquer dia também se lhe acaba, não é? E, portanto, uma atrás da outra vai tudo para a falência, tudo que defende a esquerda vai para a falência. Veja o caso da Visão, que é o caso, eu chamo-lhe cegueira, que é o caso mais paradigmático, não é? Passou a vida a dizer mal de Ventura até que faliu completamente. Aquilo está em autogestão, é comunismo. Aquilo é o comunismo puro. Não há quem mande naquilo. São jornalistas, jornalistas, perdão, eu não queria ofender o jornalista da Visão. Os jornalistas, todos, que estão a trabalhar em cogestão, como se fosse um comunismo, portanto, como a reforma agrária antigamente, não é? Ocupavam-se as quintas, isto agora é nosso. E, portanto, agora vamos trabalhar e vamos colher os frutos do trabalho, embora a quinta não seja nossa. É exatamente o que está a acontecer com a comunista Visão. Portanto, é verdade sim que o jornalismo, a maior parte dele, é realmente isso que eu acabei de dizer, um esgoto, é verdade isto, e é verdade também que se inclui o próprio mentígrafo, porque a maior parte das vezes o mentígrafo sabe que está a mentir e faz de propósito para que as respostas sejam, mesmo que sejam muito aproximadas à verdade. Se for no caso do Chega, são sempre mentira, mas se for um assunto qualquer que venha de um partido de esquerda, mesmo que seja completamente dispar, tem um fundo de verdade, está descontextualizado, percebem? Se for um socialista a mentir, que nem um desgraçado, está descontextualizado, apenas isso. Se for o Ventura, que diga que o apartamento não tem 70 metros quadrados, só tem 68, e é mentira, faltam lá 2, é um mentiroso, é um aldrabão, é isto, é aquilo. Não, esta gente é realmente um esgoto, não há dúvida nenhuma. Meus caros mentígrafos, escrevam lá esta, vocês são um esgoto. E não podia calhar melhor, aqui está a revista Cegueira, o melhor exemplo da imprensa escardoida falida, sempre a perseguir Ventura, sempre a perseguir o Chega, até que faliu. E eles são um bocadinho estúpidos. Desculpem-me que vos diga isto, não quero ofender, porque os estúpidos também não se deixam ofender, não é? São demasiado estúpidos para perceberem que os estamos a chamar daquilo que eles são. Mas, quando eles percebessem, e deviam ter percebido, por isso é que eu chamo um bocadinho estúpidos, quando eles percebessem que só vendiam
os números em que aparecia o Ventura na capa, eles tinham a obrigação de perceber isso. Alguém tinha a obrigação de perceber isso. O diretor financeiro, alguém. A revista só vendia quando aparecia o Ventura. Claro que era a dizer mal dele, mas não interessa. Vendia. Quando não apareceu o Ventura, não vendia. Então será que não houve ninguém no meio daquela inteligência toda que faliu, a inteligência falida, não houve ninguém que não percebesse que só vendiam, só ganhavam dinheiro quando falavam de Ventura? E continuaram a dizer mal de Ventura. E continuaram a escarnecer e a mentir e a dizer 30 por uma linha. E a meter esse palhaço desse comunista a escrever livros contra o Chega. Um bandido, pá. E não perceberam que iam para a falência? Pois olha, aí estão. Desculpem lá qualquer coisinha.